Bem, gente, para não ficar muito grande os vídeos sobre o tecido epitelial, eu resolvi dividir em parte 1 e parte 2. A gente viu na parte 1 que tivemos o epitélio simples pavimentoso e o epitélio simples cilíndrico. Agora, nessa parte 2, iremos ver mais dois tipos de epitélio e ver também os epitélios glandulares, ok? Vamos agora para o primeiro que a gente vai ver nessa videoaula. É o epitélio estratificado pavimentoso. Assim como eu fiz nos outros tipos de epitélio, de tecido de revestimento, vamos destrinchar a palavra para a gente aumentar o nosso vocabulário científico. Epitélio, como a gente já sabe, refere-se a tecido epitelial. Estratificado é um termo novo, a gente ainda não viu sobre ele. A gente viu que o simples significa que o tecido tem uma única camada de células. Já o estratificado é formado por várias camadas de células. Tudo bem? O simples, que a gente viu, formado por uma única camada de células. Estratificado, formado por várias camadas de células. Tudo bem? E pavimentoso é um termo também que a gente já viu e quer dizer que o tecido tem um formato, que as células desse tecido têm um formato achatado, certo? Mas no caso do epitélio estratificado pavimentoso, ele vai dizer que as últimas células, ou seja, as últimas camadas de células, vai ter o formato achatado. Não necessariamente todas as células que vão formar esse tecido vai ter esse formato achatado, mas ele vai especificar bem que as últimas células vai ter formato achatado. Tudo bem? Então, epitélio estratificado pavimentoso é um tecido epitelial formado por várias camadas de células e em que as últimas células dessa camada vai ter formato achatado, vai ter esse formato pavimentoso. E esse tipo de epitélio ele vai formar a epiderme, ou seja, é o tecido epitelial que eu vou encontrar formando minha pele, já que a gente sabe que a pele é formada por dois tipos de tecido, um é epitelial, que é a epiderme, e o outro é o conjuntivo, que é a derme. O tecido epidérmico ele vai ser justamente formado por esse tipo específico de epitélio, que é o epitélio estratificado pavimentoso, formado por várias camadas de células. Então, ele vai formar, além da epiderme, ele vai revestir a boca, a nossa boca, mucosa bucal, o esôfago, que é uma estrutura que a gente tem fazendo parte aqui do nosso sistema digestório, e vai ter como funções, né, a proteção mecânica, a proteção contra infecções, ou seja, esse tipo de tecido epitelial ele não vai deixar bactérias, por exemplo, entrar para nossa pele. É claro que se nessa pele tiver algum tipo de ferimento, a bactéria vai conseguir entrar. Mas se não tiver, ó, ela protege a gente contra infecções bacterianas ou contra qualquer tipo de micro-organismo. E também vai proteger, e também vai ter como função, aliás, evitar a perda de água, certo? Já que está recobrindo superfícies, vai evitar que a água saia de dentro das células para fora. Então também vai ter essa função importante de evitar a perda de água. Vamos ver aqui um exemplo desse epitélio estratificado pavimentoso. É o epitélio que forma a pele, né? Eu posso começar com células de um formato mais retangular. Ó, a primeira camada desse esquema, vocês podem ver que as células têm esse formato mais retangular. Mas a segunda camada, já que é formado por várias camadas, já tem um formato mais quadrático, mais cúbico. E nas últimas camadas, ó, as células vai ser formato pavimentoso, formato achatado, formato bem achatado, e é assim que é caracterizado esse tipo de tecido, esse epitélio estratificado pavimentoso. As últimas células são achatadas e é formado por várias camadas de células. Novamente, ó, vamos ver aqui essa imagem de fotomicrografia eletrônica do tecido epitelial que forma a pele, que é chamado de epiderme. Que essa epiderme vai até aqui, ó. Tudo isso. Então vocês podem ver, ó, que aqui eu tenho várias camadas de células, em que as primeiras células aqui, ó, tem um formato não muito achatado, mas quando chega aqui, ó, mais à superfície, as células vão ficando cada vez mais achatadas. E é isso que caracteriza o tecido epitelial estratificado pavimentoso. Várias camadas, sendo as últimas células de formato achatado. Muito presente na pele, recobrindo a pele. Então, eu acho que é um dos tecidos que vocês vão mais aprender a decorar, a ligar, já que o tecido epitelial
estratificado pavimentoso é o tecido que vai formar a nossa pele, que vai recobrir esse órgão, o maior órgão do corpo humano. Vamos agora para o último tecido epitelial de revestimento que iremos abordar. Epitélio, a gente já sabe que se refere a tecido epitelial. Agora, dois termos que a gente ainda não tinha visto: pseudoestratificado e ciliado. Vamos aqui destrinchar essa palavra, gente. Pseudoestratificado. Toda vez que vocês escutarem esse prefixo, né, esse nome, pseudo, quer dizer falso. Ou, no caso aqui das ciências, falsa impressão. Certo? Falso. Falso. Então, o epitélio pseudoestratificado, ele vai ser formado por uma única camada de células. Mas, no entanto, quando a gente visualiza esse tipo de epitélio, seja em esquema de desenho, seja em fotografias tiradas em microscópio eletrônico, a gente vai ver que existe uma falsa impressão, é daí que veio o nome pseudo, de que esse epitélio é formado por várias camadas, certo? Existe uma falsa impressão, né, de que esse epitélio é formado por várias camadas, mas na realidade o epitélio pseudoestratificado é formado por uma única camada, tipo o epitélio simples. Por que a gente não deu o nome de epitélio simples? Porque tem essa falsa impressão de formar várias camadas. Por isso que o nome é pseudoestratificado. E o termo ciliado é um termo que a gente ainda não viu ainda. E ciliado quer dizer que as células que formam esse tipo de epitélio possuem cílios. Cílios são estruturas microscópicas, é claro, já que a gente está falando de células. São prolongamentos dessas células que parecem pequenos pelinhos, são bem numerosos. Certo? É diferente das microvilosidades, porque são bem mais finos do que as microvilosidades. Certo? E cílios são prolongamentos bem fininhos, semelhantes a pelos, e que está presente na superfície dessas células. Então, esse tipo de epitélio vai revestir, vai recobrir órgãos como a traqueia, que faz parte do sistema respiratório, e os brônquios, que também uma estrutura que vai fazer parte do sistema respiratório. Então, epitélio pseudoestratificado ciliado vai recobrir traqueia e brônquios. As células ciliadas, que têm essas estruturas que a gente chama de cílios, e também existem algumas glandulares secretoras. Essas células glandulares secretam, jogam para fora, principalmente muco. O muco, como eu disse para vocês, lá no intestino vai servir para lubrificar, né, lá no intestino. Aqui, nesses tubos que fazem parte do sistema respiratório, que é a traqueia e os brônquios, vai servir para proteger a superfície do epitélio e também reter algumas bactérias e partículas que possam entrar no sistema respiratório junto com o ar inspirado. Então, as células que formam esse tipo de epitélio, que é o pseudoestratificado, vai ser ciliadas, ou seja, vai ter alguns cílios, alguns prolongamentos bem fininhos. E além disso, algumas dessas células vão produzir muco. Esse muco vai servir para proteger a superfície desses órgãos e também para reter bactérias e partículas de poeira que possam entrar no nosso sistema respiratório, que dá a nossa respiração. E esses cílios, né, eles vão ter movimentos para tirar, eles vão bater, digamos assim, para tirar essa sujeira do sistema respiratório e empurrar para fora. Certo? Então é essa a importância desses cílios nessas células. Então vamos aqui observar a imagem de um tecido pseudoestratificado, de um tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. Ó, vocês podem ver aqui que eu tenho células de vários tamanhos, de um formato irregular, não tem muito formato de nada. E eu vou ter aqui na superfície dessas células esses cílios, que são esses prolongamentos bem fininhos e bem numerosos nessas células. Vamos ver aqui uma imagem real. Aqui, ó, uma imagem real. Ó, a gente pode ver, ó, isso tudo aqui, ó, faz parte do tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. A gente pode ver aqui que parece que são formados por várias camadas, mas na realidade isso daqui tudo, ó, isso aqui tudo só é uma camada de células do tecido epitelial pseudoestratificado, mas que dá essa falsa impressão de ter várias células, por isso do termo pseudo, né? Tem pseudo. E tá aqui são os cílios, ó. Daqui tudo são os cílios, eu disse para vocês. É por isso que eu preciso colocar no termo que dá nome a esse tecido o termo ciliado, porque essa célula está cheia de cílios, esses cabelinhos, ó.
que protege, que reveste os órgãos como traqueia e brônquios. Viu? Então vamos aqui passar para o próximo. Bem, chegamos agora na parte que iremos agora deixar um pouquinho de lado os tecidos epiteliais de revestimento e ir para outra classificação do tecido epitelial, que é o tecido epitelial glandular. Certo? Olha que massa, olha que legal, tecido epitelial glandular, que também recebe o nome de epitélios glandulares. Bem, se você não quiser chamar tecido epitelial glandular, basta você dizer epitélios glandulares. Quais são as principais características desses epitélios glandulares? Ora, produzem secreções, como eu havia dito para vocês, secreções são substâncias produzidas no interior da célula que são jogadas para fora. E esse tecido epitelial glandular vai formar órgãos. Vai formar órgãos que a gente chama de glândulas. Ok? Vai formar órgãos que a gente chama de glândulas. E existem 3 tipos de glândulas no nosso corpo, no corpo dos seres humanos, que são classificadas, como eu disse para vocês, as ciências gostam muito de classificar as coisas. E essas glândulas também são classificadas. Agora são classificadas conforme o destino de suas secreções, o destino das suas substâncias produzidas. São classificadas em glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e glândulas mistas. Já já a gente vai ver cada uma delas. Tudo bem, gente? Iremos ver agora um pouco sobre a glândula exócrina. A glândula exócrina é uma estrutura formada por tecido epitelial glandular, em que a principal característica de uma glândula exócrina é que o produto da secreção, ou seja, as substâncias produzidas no interior dessas células glandulares, chega à superfície pelos ductos. Certo? Então, a principal característica de uma glândula exócrina é ser possuidor de ductos. É ter ductos para conduzir as substâncias produzidas no interior das células para fora. Certo? Então, exócrina é justamente isso. É porque é uma glândula que produz substâncias e joga para fora. Exo quer dizer jogar para fora. Assim sendo bem informal, tá? Jogar para fora. Exo quer dizer jogar para fora. Sendo bem informal. Então, glândula exócrina é uma glândula em que o produto da secreção, em que as substâncias produzidas pelo tecido glandular, pelo tecido epitelial glandular, chega à superfície pelos ductos. É uma das principais características de glândula exócrina, é ter ductos para conduzir secreções para fora da glândula. Okay? E exemplo são as glândulas sudoríparas e sebáceas. Vou falar um pouco sobre a glândula sudorípara. A glândula sudorípara, gente, vou aqui só discar. Vou colocar aqui para a gente ver. Erros técnicos acontecem. Pronto. A glândula exócrina, gente, ela é um exemplo típico, é a glândula sudorípara. A glândula sudorípara, gente, ela vai ser encontrada aqui no segundo tecido que forma a pele, que é o tecido dérmico, que é um tipo de tecido conjuntivo. E a glândula sudorípara, a gente já sabe que é formada por tecido epitelial glandular. E ela é dividida em 2 porções. Tem essa porção aqui novelada e essa porção aqui condutora. Essa porção condutora é justamente a característica típica de uma glândula exócrina, é possuir ductos. Então tem um ducto que vai transportar o produto dessa secreção, o produto de substância produzido nessa glândula, para fora dessa glândula. Tudo bem? Aí, no final aqui eu tenho um polo excretor. A glândula sudorípara é especializada na produção de uma secreção muito conhecida por nós, que é o suor. O suor tem uma função muito importante na pele para regulação térmica. Quando esse suor ele é expulso aqui, e fica aqui na superfície da nossa pele, ele evapora. Né? O processo, já que é água, é formado principalmente por água, ele evapora e dá uma sensação de frescor para a gente. Faz então essa função de regulação térmica. E outra glândula exócrina que também eu possuo aqui na pele é aqui a glândula sebácea, que aí vai produzir o sebo. O sebo é um tipo de gordura que vai aqui atuar na lubrificação da pele. Certo? É diferente do suor, vai ter muito mais gordura do que água. Já entendemos sobre a glândula exócrina, vamos tentar aqui entender sobre a glândula endócrina. Endo fica dentro,
certo? Endo fica dentro. Não esqueçam disso. A gente vai tentar associar já já. Endo fica dentro. A glândula endócrina, diferente da glândula exócrina, o produto da secreção não vai para a superfície. Em vez disso, fica dentro do corpo. Ó. Endo fica dentro. O exo vai para fora. Então, o produto da secreção de uma glândula endócrina, a secreção, a substância produzida pelas células do tecido glandular, não vai para a superfície, vai ficar dentro do corpo. O produto da secreção chama-se hormônio. Aqui eu dou um nome para a secreção, que eu chamo aqui de hormônio, e é lançado diretamente no meio extracelular, ou seja, no meio fora das células. É lançado no meio fora das células. Não tem aquela substância que eu disse, substância intercelular? Pronto. As secreções de uma glândula endócrina podem ser lançadas naquele meio, naquela substância intercelular. E depois, posteriormente, pode passar para o sangue. O hormônio, gente, ele é uma substância química que ele é muito importante na regulação de certos estímulos no corpo. Eu tenho um hormônio de crescimento, já ouvi falar. Eu tenho um hormônio que regula a quantidade de açúcar no meu sangue. Então, todas essas substâncias químicas que têm essa capacidade de regular alguma coisa no nosso corpo, de participar do metabolismo do nosso corpo, é chamado de hormônio. E as glândulas endócrinas, diferentemente das glândulas exócrinas, não apresentam ductos secretores, diferentemente da minha glândula exócrina, onde eu vou ter os ductos secretores. E um exemplo dessa glândula endócrina é a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela vai ficar bem aqui nessa porção do nosso corpo, aqui nessa parte aqui da traqueia, né? Na parte da traqueia, daqui, marcado em vídeo aqui é a glândula chamada de glândula tireoide, que é um exemplo típico de glândula endócrina, em que o produto da substância fica retido no corpo. E como é que funciona essa tireoide? Aqui um exemplo básico de como é que vai funcionar essa glândula tireoide. Vamos aqui dar uma lida. O mecanismo regulador da ação da tireoide começa no cérebro, mais exatamente na hipófise. Hipófise é uma porção do cérebro, tudo bem? Ele vai produzir, lá na hipófise, o TSH. O TSH também é um tipo de hormônio que vai ser produzido lá na hipófise. Esse TSH é um hormônio que vai estimular diretamente esse órgão, a tireoide. O TSH, ao estimular a tireoide, vai fazer com que essa glândula, essa tireoide, as células dessa glândula, o tecido glandular, vai estimular o tecido glandular a produzir outros hormônios, que é chamado de T3 e T4. Certo? Então, olha se dá para a gente entender. Eu tenho uma glândula lá perto do meu cérebro, que é chamada de hipófise, que vai produzir um outro hormônio, que é chamado de TSH, e esse TSH vai atuar sobre a minha glândula tireoide, que é uma glândula endócrina, e essa glândula endócrina vai produzir dois outros hormônios, o T3 e o T4. Eu não vou falar o nome científico, é muito difícil, né? O T3, triiodotironina, T4, tiroxina, não precisa decorar isso não. Basta você saber que a tireoide é um exemplo típico de glândula endócrina e que vai produzir hormônios, que é o T3 e o T4. Segundo passo aqui, o iodo dos alimentos captado pelas células da tireoide passa por um processo de oxidação e se associa à tireoglobulina, proteína sintetizada na glândula e que resulta nos hormônios T3 e T4. Esse passo 2 aqui, ele vai ensinar como é que vai ser produzido esse T3 e o T4. Ele vai dizer aqui que o iodo presente nos alimentos é captado por essas células glandulares da tireoide e que vai passar por um processo químico. Vai se associar a proteínas e formar os hormônios típicos da tireoide, que é o T3 e o T4. Esses hormônios, gente, da tireoide, ele é direcionado para diversos órgãos pela corrente sanguínea. A corrente sanguínea é um meio em que é conduzido todos os nutrientes, todos os hormônios. E essa glândula vai regular, entre outras funções, das células de todo o organismo. Ele vai controlar metabolismo, ele vai controlar a produção de calor, a fertilidade, a memória, a atenção, e vai atuar também no sistema nervoso central, no batimento cardíaco, nos níveis de colesterol. Então vocês podem ver o quão importante é essa glândula. A glândula endócrina é essa que vai produzir secreções que vai ser depositada no próprio corpo, vai ficar dentro do corpo. Esses hormônios da tireoide, que eu chamo de T3 e T4, vai ter como função regular várias partes do nosso corpo, desde o batimento cardíaco, o nível de colesterol,
sistema nervoso central, a própria produção de calor que nosso corpo necessita está produzindo constantemente. Então é um órgão muito importante nosso, a tireoide, que é uma glândula endócrina. Vamos agora, para a gente não perder tempo, sobre as glândulas mistas. As glândulas mistas, gente, o próprio nome já está dizendo, se é mista, vai ter função tanto endócrina, como também vai ter funções exócrinas. Então, a característica é formada tanto por glândulas exócrinas como endócrinas. Um exemplo de uma glândula mista que a gente tem no nosso corpo, o pâncreas. Vamos ver basicamente sobre esse pâncreas. Vou aqui só. Ok. Pâncreas. Pâncreas, como a gente já disse, ele é constituído pela parte exócrina, uma glândula exócrina, e constituído também pela parte endócrina, uma glândula endócrina. A parte exócrina desse órgão, dessa glândula, pâncreas, vai produzir enzimas digestivas que são lançadas no intestino. O que são enzimas? Enzimas são um tipo de proteínas que vão digerir, vão quebrar moléculas lá no intestino. Certo? Então a gente viu que no pâncreas tem a parte exócrina que vai conduzir enzimas lá para o intestino. Essas enzimas lá no intestino vai ter a função de quebrar as moléculas do nosso alimento para facilitar a absorção de nutrientes pelo próprio intestino. Já a parte endócrina do pâncreas, ele vai produzir hormônios como insulina e glucagon, que são lançados no sangue. Os hormônios insulina e glucagon, gente, são hormônios especializados no controle do açúcar no nosso sangue, no controle da glicose. O açúcar no nosso corpo ele vai ser chamado de glicose. Não esqueçam disso, certo? Vou utilizar muito esse termo, glicose, para me referir a açúcar no sangue. Então, deu para entender, né? Pâncreas é uma glândula mista, justamente porque tem uma parte exócrina e uma parte endócrina. A exócrina é que vai produzir enzimas que vão ser lançadas lá no intestino. Com certeza vai ter ductos que vão lançar essas enzimas lá no intestino, que vai ajudar na quebra dos alimentos em moléculas menores para facilitar o trabalho do intestino, na absorção. Já a parte endócrina vai produzir hormônios que são lançados no próprio corpo. Vamos aqui entender um pouco mais acerca da função desse pâncreas. Aqui, eu tenho aqui um molequinho, né, um corpo humano. Localizei aqui o pâncreas, que fica aqui, perto aqui do fígado, que fica perto também do estômago, e que é essa estrutura amarelada, certo? Essa estrutura aqui amarelada tem um formato meio que uniforme, o pâncreas. Aqui, nessa parte do pâncreas, eu vou ter as células que vão produzir as enzimas digestivas que vão se lançar lá no intestino, já que é uma parte exócrina do pâncreas. Vamos ver aqui como é que ocorre esse controle do açúcar no sangue, que se dá graças às células do tecido glandular no pâncreas. Vamos entender. Quando a gente come um alimento, todo alimento que a gente come, ele vai ter carboidrato, ele vai ter açúcar, vai ter glicose. Então, quando a gente come um alimento, eu vou ter alta taxa de açúcar no meu sangue, alta taxa de glicose. E isso, gente, vai estimular as células beta que eu tenho no pâncreas. No pâncreas, didaticamente, a gente vai dividir o pâncreas em dois tipos celulares. Então, células beta e células alfa, que vai compor o tecido glandular do pâncreas. Quando eu tenho alta taxa de glicose no sangue, quando, por exemplo, eu como um alimento, eu vou ter o estímulo dessas células beta do pâncreas. Essas células beta vão produzir, vão secretar a insulina. Olha que massa, a insulina que é um órgão que vai fazer o quê? O que esse hormônio vai fazer, essa insulina? Ele vai fazer com que o fígado, que fica lá próximo do pâncreas, absorva a glicose do sangue, absorva essa glicose que está em alta taxa do sangue e armazene na forma de uma molécula maior, chamada de glicogênio. Certo? Então é tanto que o glicogênio é a reserva energética que a gente tem no nosso corpo. Então, repetindo, alta taxa de açúcar no sangue estimula as células beta que vão produzir insulina, que vão fazer com que o fígado absorva esse açúcar que está disseminado no sangue e armazene na forma de uma molécula grande chamada de glicogênio. Quando no meu corpo está precisando de energia, está precisando que eu tenha uma maior quantidade de açúcar nesse sangue,
Aí vai estimular outros tipos celulares do pâncreas, vai estimular as células alfa. Olha aí, ó. Olha se vocês sacaram aí, ó. Se eu tenho baixa taxa de açúcar no sangue, eu vou ter pouco açúcar no sangue, eu vou estimular outros tipos de células que eu tenho no pâncreas, que eu delimitei aqui como células alfa. Essas células alfa vão produzir um hormônio que tem uma atuação oposta à insulina, um hormônio chamado de glucagon, certo? Esse glucagon vai fazer o quê? Vai quebrar essas moléculas gigantes de glicogênio que eu tenho lá no fígado, e essas moléculas de glicogênio que são gigantes vão ser quebradas em moléculas menores, que são as glicoses. Glicose são os açúcares, certo? E essa glicose agora vai estar no meu sangue, e agora eu vou ter uma quantidade ideal de açúcar no meu sangue. Deu para entender, basicamente, essa regulação que ocorre do açúcar no sangue, que se dá graças à participação desses dois hormônios, que é produzido no pâncreas, que é uma glândula mista. Então, gente, espero que vocês tenham entendido essa parte de tecidos epiteliais, desde a parte de tecidos epiteliais de revestimento, que eu falei um monte de tipos de tecido, até a parte aqui de tecido epitelial glandular, que são também de suma importância para o funcionamento do nosso corpo. Próximas aulas a gente vai falar um pouco também de tecido conjuntivo, de tecido muscular e também de tecido nervoso. Obrigado, gente.